Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui novamente depois de um momento, né? Estava tentando dar andamento em um outro projeto que requer também aí uma certa ausência às vezes, mas vamos falar de resumo semanal, né? Altas e proventos. Essas 2 semanas marcadas por forte alta nas ações brasileiras, para quem, né, estava aí pessimista sendo pego de surpresa. Nós vamos falar sobre a Carseguridade, o preço da oferta foi definido, Semin 3, o que explica a rápida alta da Semin 3 e a velha discussão sobre a taxação de dividendos. Vamos tentar dar um resuminho sobre aí os ativos que tiveram uma alta mais expressiva, né, em relação a setores dessa última janela. Começar falando dos bancos e quem diria, né, Banco do Brasil. Nessa última janela aí, se pegar aí dos 12 meses, foi um dos que mais subiu, né? Junto com o Itaú, claro que Itaú tem a questão dos dividendos, bonificação e tudo mais, aí Itaúsa ali também. Banco do Brasil dá positivo aí 12%, chegou a bater mais de 29 aí nas últimas semanas, mas teve um leve recuo também nesse início de semana, no pós-dividendos, né? E entregou aí o preço de tela nos R$ 26, agora fechando hoje nos 28, uma leve alta de 0,43, enquanto Itubi 4 nos 32. Quem foi cavalo paraguaio mais uma vez recentemente, né, nessa janela de alta, foi o Bradesco, tá? Com queda de 3,33% nos últimos 12 meses, não conseguiu avançar. E o Santander também zerado em relação aos últimos 12 meses. Se pegar segmento de petróleo, né, nenhuma novidade, Petrobras mantido, né, a alta aí dos últimos 12 meses, com a surpresa de Brave 3, né, BARV3, caindo ainda 35% em relação aos últimos 12 meses e não recuperando nessa janela de alta, além da Cosan, né? Quem diria que Cosan chegaria aí nos 7,76 e pretende vender uma participação na Moove, entre outras companhias que faz parte do grupo. Energia elétrica, se você pegar hoje, nós tivemos algumas variações, é o caso da CEMIG, né, 4% de queda, porém a CEMIG, em compensação, nos últimos 12 meses, variação mais de 30% positiva, sendo dos ativos aí que, né, também entregou bastante dividendo nos últimos 12 meses. O problema é a data de pagamento desses proventos, tá? Mineração, aí nós vamos para um segmento que eu gosto e tenho tentado ter maior participação na carteira. Vale praticamente recuperou o 0 a 0, né, nos 57, chegou esses dias aos 59, mas não ultrapassou 60. E a Semin é o destaque positivo, né? Saiu dos R$ 5, veio para casa dos 6,38 fechamento hoje, mas teve fechamento, se eu não me engano, acima dos 6,40 recentemente, tá? E na siderurgia e metalurgia nós tivemos ainda, né, boa parte dos ativos não recuperando nessa janela de alta, tá? No segmento de seguros, nenhuma novidade, BB Seguros nos últimos 12 meses, sendo uma variação expressiva positiva de 38%, né? Mantido uma leve alta nessa janela, e a Porto Seguros também, uma alta interessante junto com a IRBR3, a IRB, nessa janela aí, sendo ativos que performaram muito bem ou razoavelmente bem, fora que BB Seguros teve Datacom, né? Então dá para considerar que era para o papel estar numa latente de queda pós-dividendos, mas não aconteceu. Então, esse é um resuminho até agora, principalmente desses últimos 3 meses do que aconteceu, né? Um mês de janeiro muito bom, fevereiro negativo e agora março sendo razoavelmente bom, pensando em alta, mas ruim, né, para quem quer fazer novos aportes. Nós vamos falar e começar falando da mudança de narrativa, né, de alguns bancões de investimento. É o caso do JP Morgan, eleva a recomendação para a Bolsa Brasileira e cita mudança de regime nas eleições de 2026. Então agora a questão que está sendo descritiva aqui, segundo o mercado, é que o mercado está precificando uma possível eleição do Tarcísio ou de outro candidato do centro em 2026. Vamos acompanhar de perto se isso se sustenta até o meio do ano. Acredito que isso não se sustenta por muito tempo e as narrativas podem mudar, tá? JP Morgan rebaixa Brasil ao ver mais do mesmo e agora prefere ações do México. Isso daqui foi lá em novembro, ou seja, não tem muito tempo que, né, aí a mentalidade, entre aspas, mudou, tá?
Vamos começar falando também das ações da Caixa Seguridade, que é CXEC3, 15,10, 4% de queda nos últimos 5 dias. O fator aqui que está chamando a atenção é o preço fixado em 14,75, serão 82 milhões de ações. O Banco Caixa planeja aí, né, conseguir levantar 1 bilhão 215 milhões de reais com essa oferta de ações. E aqui eu vou dar o meu parecer nesse mapa mental em relação se faz sentido participar ou não dessa oferta de ações, né? CXEC3, oferta faz sentido? Primeiro é importante lembrar que o preço definido é de 14,75. Segundo que há vários bancos de investimentos que irão realizar essa oferta, tá? Ou seja, nós teremos uma forte pressão vendedora por parte aí na Caixa Seguridade, coisa que nunca aconteceu tão expressivo, digamos assim, né? Você tem ali uma entrada maior em quantidade de papéis no mercado em blocos, tá? Para quem lembra aqui do canal, quando nós cobrimos a oferta em Copel, chegou a cair, mas, né, ali houve uma certa neutralidade, um equilíbrio em meio a tudo isso, né? Houve uma certa neutralidade e equilíbrio em meio à oferta de compra e venda de ações. Pode ocorrer também que a Caixa Seguridade e na Copel, eu lembro que logo depois teve um repique de alta, né, após as ofertas, mas mesmo assim o ativo ele ainda fica muito indexado àquele preço de oferta de ações, que é o que eu acho que pode acontecer, pelo menos por um período com Caixa Seguridade, ela ficar ali laterizada, pelo menos um período ali de tempo, tá? Então, o preço pode cair, né, abaixo de 14,75? Pode, a depender da volatilidade nos primeiros pregões, pode. Mas eu espero que fique laterizado e isso pode ser bom para você ter, né, novos fundamentos, novos números, pensando em novos aportes, tá? Além disso, a alta volatilidade, eu já falei sobre isso, são 82 milhões de ações vindas ao mercado, tá? Então, o número ele aumenta muito em relação à quantidade que você já tem negociada hoje e, né, o mercado não altista, pelo menos no sentido de IPO nesse momento, tá? Importante lembrar que não é um mercado altista ao ponto de IPO. Nós tivemos altas recentes, mas não ao ponto de oferta de ações iniciais, né? No caso, empresas abrir seu capital, isso não está acontecendo isso. Então, ainda há outras opções na minha avaliação melhores, tá? Até mesmo no segmento financeiro para se analisar, né? Ou segmento de seguros, a Caixa Seguridade estaria ali junto com o BB Seguros num patamar interessante, porém, no segmento financeiro eu não deixo de olhar Banco do Brasil nesses preços, tá? E também, né, pode ficar mais barato a depender de novos múltiplos aí da Caixa Seguridade. Lembrando que também hoje nós temos, né, 8 recomendações cobrindo a companhia e boa parte acredita numa alta aí de no mínimo 17%, tá? Não há nenhuma recomendação de venda para a Caixa Seguridade. Então, aquela velha frase, né? Toda unanimidade é burra. Mas, nesse caso, é importante acompanhar, né? Se tudo isso irá se traduzir em manutenção de dividendos, que para mim é o mais importante. É importante lembrar que a Caixa Seguridade ela cresce em escadinha na distribuição de proventos nos últimos anos. E isso é o mais relevante pensando aqui na consistência de longo prazo em novos aportes na companhia também, tá? Em relação a Banco do Brasil, nos R$ 28,00, é importante mencionar que, né, houve pagamento de proventos ontem, né, na verdade, hoje eu recebi uma parte porque parte das ações estão alugadas e eu gosto aqui de demonstrar que hoje o Banco do Brasil é um dos ativos que mais tem consistência de crescimento de dividendos na minha carteira. Parte vindo do próprio Banco do Brasil, né? Se você olhar em 2021 pagou 1,13 por ação e hoje, né, 2024, 2,59 por ação e só nesse pagamento, né, 0,62 em 2025, praticamente igualando um ano à parte que foi 2020, claro, teve ali a pandemia. E é importante lembrar, né, que uma média mensal aí dos últimos 24 meses, que é para você testar ali essa consistência, uma média líquida de 1,02%, fora a variação positiva refletida dos bons fundamentos do banco nas suas ações, né? Então,
crescimento na minha carteira em proventos só, né, nesses últimos 12 meses, 19%. Claro, parte por aportes ou reaportes, mas em sua grande parte também por aumento de dividendos por ação em Banco do Brasil. Então, para quem não tem, é um momento aí de refletir sobre os seus aportes recentes ou as suas vendas ou algo do que você fez relacionado a isso e, né, chegar a melhores conclusões. Hoje o banco ainda negocia, né, a 6 vezes PL, né, por ação, 6 vezes PL por ação, e também, né, negocia abaixo do valor de faturamento, 0,59, e abaixo do valor de patrimônio também, né, 0,91. Ainda, na minha concepção, um bom número. Isso pode mudar, né, se nós tivermos números ruins na economia ou uma seca de crédito, algo do tipo, recessão lá fora. Então, vamos acompanhando o andar da carruagem, mas a realidade de Banco do Brasil hoje é que ainda é uma alternativa viável para análise e estudo pensando em aportes, tá? Semin 3, o que explica essa alta? 6,38 em menos de um mês, né, de 12 de março até dia 19, Semin 3 subiu 21%. Né, é importante lembrar, né, que a ação, muitas vezes, ela fica 1 ano, 2 anos laterizado em queda e, né, em 1, 2 semanas é aquele repique de alta e o investidor que tem, né, guardado ali no cofre as 7 chaves acaba sendo beneficiado, mas aquele especulador que vendeu muitas vezes acaba sofrendo 2 vezes. Na primeira porque ele vendeu com a chamada mão de alface na queda e a segunda porque ele vendeu num período em que o ativo entregou dividendos e recuperou, tá? Sobre a Semin, 9 recomendações hoje sobre a ação, 2 delas é de venda e uma de compra, sendo que, né, dessas 2 vendas, uma delas acredita que a Semin 3 deve cair a 21%, claramente isso aqui é aquela recomendação do Itaú BBA, e a outra acredita aí numa queda entre 5% a 7%, tá? Lembrando que hoje, quem que está short em Semin 3? São poucos fundos, são ali 2, 3 fundos e a posição em short em Semin 3 não é tão grande assim, tá? Agora, sobre um tema que voltou à tona nessa semana é a questão da tributação, taxação de dividendos, e isso foi altamente cruzado com o fator isenção, né, que o governo atual pretende fazer para baixa, média renda, até R$ 5.000, isenção de impostos, valendo a partir de 2026. Lembrando que para o governo fazer esse corte, né, ele deve compensar com outro volume financeiro do outro lado. Tá? Aí qual que é a medida que o governo adotou, né, aí como tentativa? A proposta é taxação, né, ali para ganho mensal superior a R$ 50.000, tá? E taxação de dividendos enviados ao exterior. Lembrando que hoje, né, esse dividendo ele não é taxado no recebimento e seria taxado no envio ao exterior. Toda essa questão, essa discussão ainda rolará solta, né, passará pelo Congresso, então isso aqui terá várias modificações, mas o que vem a questão aqui, a cerne da questão, é sobre as empresas abrirem a torneira, quem tem caixa, e pagar dividendos agora para, né, os seus controladores do exterior. Numa ISA Brasil, que tem um controlador colombiano, né, nós podemos observar uma Engie Brasil, que tem um controlador americano. Você tem outras empresas, né, que têm controladores fora do Brasil e que, né, uma das válvulas de escape é declarar esses proventos antes e, por sinal, pagar menos imposto pensando no médio prazo e fazer a recompra de ações a partir da data vigente de lei, né? Então, o que aconteceu hoje? Nós tivemos um fato relevante da Bemob, né? Bemob Tech, uma empresa, uma small cap aí, que propôs para esse ano uma alteração na sua política de dividendos, propondo a distribuição de até 100% do lucro líquido. Isso não é nenhuma novidade, há empresas que já fazem isso, é o caso da Semin 3, a Caixa Seguridade quase isso, né?
Mas para uma small cap chamou a atenção. Como que uma small cap planeja fazer isso, tá? Então, deixem aberto essa discussão e vamos acompanhar como que tudo isso acontecerá nos próximos meses. Lembrando que para mim o sinal de que realmente, né, as empresas estarão preocupadas com tudo isso é novamente o aumento de recompra de ações. Lá quando o Paulo Guedes era ministro da Economia, houve ali um forte lobby, né, em relação a tudo isso, mas não avançou, né? Felizmente, graças à pressão e também, né, ser um tema bem difícil de discussão, não avançou. Então lá, na época do Paulo Guedes, ficou de lado, mas volta e meia essa discussão acontece, tá? Um sinal seria recompra de ações e também forte aumento de dividendos de maneira desfreada, né, por parte das companhias aí que já tem esse histórico. Eu não estou falando de companhias que iniciaram o pagamento de proventos. Sobre a Engie Brasil, R$ 39,00, só, né, pegando de janeiro para cá, uma leve alta de 12%, ainda não recupera a queda de 10% nos últimos 6 meses, mas nós tivemos uma análise recente muito boa da Genial, falando sobre a perspectiva de dividendos. 55% do lucro líquido deve ser distribuído, cerca de 4 bilhões de reais, para mim um número interessante. Há um pé no freio agora, né, com a entrada de operação dos projetos e com isso menor investimento. E outra coisa foi rechaçada que negativamente o fechamento de capital, tá, que pode acontecer com companhias brasileiras de qualidade pela pressão e oscilação, lateralização nesse curto prazo. Então, aí a negativa da diretoria em relação ao fechamento de capital. Claro que quem manda, né? Quem manda realmente dá uma ordem e o fechamento acontece, tá? Então, mas esses fatores, para mim, reforçam a tese em Engie Brasil. E a XP, né, deu aí preço-alvo de R$ 42,00, uma alta de um pouco mais de 7%, porém não acredita muito num valuation atrativo em relação aos seus outros pares, tá? Vamos acompanhando a Engie Brasil, surgindo novas oportunidades lá nos R$ 35,00. Quem sabe novos aportes também podem ser realizados, tá? No mais, pessoal, o vídeo não é uma representação de compra ou venda de ativos para os investidores. Sugiro a inscrição no canal. Se você gostou, que compartilhe e curta também para o conteúdo chegar a mais pessoas. No mais, bons apostas a todos vocês. Visitem o canal secundário Olho nos Dividendos. Nós estamos voltando também a postar conteúdos lá. Valeu demais e até o próximo.